A próxima palestra será dada pela Loana Simeonato Moraes, que é acadêmica do curso de Farmácia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e aluna de iniciação científica no Laboratório de Alimentos. A sua palestra é intitulada Determinação composicional de amostras de kombuchas acrescidas de polpas de frutas. Desejamos a vocês uma ótima palestra. Boa tarde a todos, eu me chamo Loana Simeonato e hoje eu irei apresentar um projeto que foi realizado intitulado Determinação composicional de amostras de kombucha acrescida de polpas de frutas. Este projeto ele foi realizado sob a orientação das professoras Susana Bender e Luciana Bill. Bom, o kombucha ele é uma bebida levemente doce e ácida que é obtida através da fermentação de chá preto ou chá verde por uma associação simbiótica de bactérias e leveduras, que é conhecida como SCOBY. Essa bebida ela é originária da China, aproximadamente do ano 200 a.C., mas ela se tornou popular em todo o mundo devido às suas propriedades refrescantes e benéficas para a saúde humana. O kombucha ele pode ser preparado de diversas formas, sendo a forma mais tradicional através da infusão das folhas de chá em água fervida, adoçada com sacarose. Após essa infusão, as folhas elas são removidas e se aguarda o resfriamento para então se adicionar a cultura e realizar a incubação, sendo que essa incubação ela deve ser realizada em temperatura ambiente por um período de 7 a 10 dias e preferencialmente em frascos de vidro vedados com panos limpos ou com um papel toalha, como da imagem ao lado. Após esse período de incubação, a cultura ela é removida, a bebida ela é filtrada e ela já estaria pronta para o consumo. Mas algumas alterações que podem ocorrer nesse preparo são quanto ao chá que é utilizado, a fonte de carboidrato e a quantidade que é utilizada, quanto ao tempo de incubação e ainda pode haver a adição de outros ingredientes. O SCOBY, que é a cultura utilizada para a fermentação do chá, ele tem formato de disco, como a gente pode observar na imagem abaixo, e ele é formado pela associação de bactérias produtoras do ácido acético, como as do gênero Acetobacter e Gluconobacter, com leveduras, como a do gênero Saccharomyces, Cândida e Zygossaccharomyces. Porém, essa associação ela é variável. Então, essa variação que ocorre na composição da cultura, juntamente com as variações que ocorrem no preparo da bebida, resultam em kombuchas com composições e sabores variáveis. Então, com base nisso, o objetivo desse estudo foi analisar kombuchas de chá preto acrescidas de polpas de fruta quanto aos teores de ácido acético, açúcar redutor, proteínas e lipídios. E também avaliar a influência do tempo de armazenamento sobre o teor de ácido acético. Então, para isso, as kombuchas elas foram adquiridas de um produtor na cidade de Toledo, região oeste do Paraná, no período de outubro de 2019. Como eu já disse, essas kombuchas eram preparadas a partir de chá preto fermentado e acrescidas de polpas de frutas nos sabores maracujá, uva, morango e maçã. Durante todo o período em que as análises foram realizadas, as amostras elas foram conservadas em frasco fechado, sob refrigeração, e todas as análises elas foram realizadas em duplicata. Bom, o teor de ácido acético, para determinar a influência do tempo, essa análise foi realizada em 2 períodos diferentes, sendo então realizada uma primeira vez, que é o chamado tempo 1, e repetida após 15 dias, que é o tempo 2. Então, para isso, a amostra ela foi pesada e, utilizando a fórmula densidade é igual a massa sobre volume, foi determinada a densidade da kombucha. E, a partir dessa densidade, foi calculado a massa de 1000 ml de kombucha.
Então a amostra ela foi titulada utilizando hidróxido de sódio e a partir dessa titulação foi calculado a massa de ácido acético na amostra e em seguida a massa de ácido acético em 1000 ml de amostra. E por fim foi determinado o teor de ácido acético utilizando uma regra de 3 simples, em que a massa de 1000 ml de kombucha equivalem a 100% e a massa de ácido acético em 1000 ml equivale a X. O conteúdo proteico ele foi determinado utilizando o método de Kildow, que se baseia na determinação do nitrogênio orgânico total. Essa análise ela foi realizada apenas nas amostras de sabor maracujá e uva, devido a um problema que ocorreu nas amostras de outros sabores. Então, a amostra, junto com o ácido sulfúrico, ela foi submetida à digestão e, em seguida, à destilação, utilizando hidróxido de sódio, sendo que o nitrogênio ele foi recolhido em ácido bórico. Foi realizada, então, uma titulação, utilizando o ácido clorídrico, e, a partir da titulação, foi calculado a massa de nitrogênio na amostra e, em seguida, a massa de nitrogênio em 100 ml de amostra. E, por fim, foi utilizado o fator de conversão de nitrogênio para proteína, no caso de 6,25, para determinação do conteúdo proteico. Os glicídios redutores em glicose, eles foram determinados utilizando o método de Lane-Emon, que se baseia na redução do reagente de Fermi. Então, a amostra ela foi neutralizada utilizando hidróxido de sódio, aquecida para eliminação de álcool, e foi adicionado ferrocianeto de potássio e acetato de zinco para clarificação. A amostra ela foi filtrada e foi diluída com água destilada para formar a solução da amostra. E esta solução da amostra que foi utilizada para se realizar a titulação da solução de Fehling. Essa titulação ela foi realizada sob o aquecimento e teve-se cuidado para que ela não durasse mais do que 3 minutos. A partir dessa titulação, os glicídios redutores em glicose eles foram calculados utilizando a fórmula porcentagem de glicídios redutores é igual a 100 vezes o fator de correção vezes A dividido por P vezes V, sendo que o A é o volume da solução da amostra que foi preparado, o fator de correção seria o fator de correção da solução de Fehling, o P seria o volume da amostra que foi utilizado para preparar a solução da amostra, e o V é o volume da solução da amostra que foi gasto na titulação. Os lipídios, eles foram determinados utilizando um equipamento extrator de gorduras. Por se tratar de uma amostra líquida, essa amostra ela foi colocada em uma porção de algodão sob papel filtro e levada para secagem em estufa a 105 graus por um período de 1 hora. Após isso, o papel filtro ele foi dobrado para formar o cartucho e foi colocado no suporte do equipamento, como mostra a figura ao lado. O reboiler do equipamento, que é essa figura mais central, ele foi devidamente desengordurado e foi pesado, e nele foi adicionado o solvente que foi utilizado para realizar a extração, que no caso foi o éter de petróleo. A extração ela foi realizada a uma temperatura de 70 graus Celsius, sendo que durante 2 horas o cartucho ele ficou submerso no solvente e durante 30 minutos o cartucho ficou suspenso, recebendo apenas o gotejamento do solvente. Após isso, o sistema do equipamento ele foi fechado para que ocorresse a recuperação do solvente e o reboiler, que é onde os lipídios ficaram retidos, ele foi novamente pesado. Bom, e nos resultados, a começar pelo ácido acético, no tempo 1, a amostra de maracujá apresentou 0,41%, a amostra de uva apresentou 0,34%, a amostra de maçã também apresentou 0,34% e a amostra de morango apresentou 0,28%.
Já no tempo 2, a amostra de maracujá apresentou 0,49%, a amostra de uva 0,46%, a amostra de maçã 0,40% e a amostra de morango 0,39%. Então, apesar de pequeno, é possível observar um aumento do teor de ácido acético quando a gente compara o tempo 1 com o tempo 2. O ácido acético presente nessa bebida, ele é proveniente do metabolismo dos micro-organismos responsáveis pela fermentação. Então, esse aumento indica que ainda há micro-organismos metabolicamente ativos realizando um processo de fermentação, mesmo após a remoção da cultura e mesmo com a bebida sendo conservada em refrigeração. Quanto a proteínas, a amostra de maracujá apresentou 0,20 gramas em 100 ml e a amostra de uva 0,33 gramas em 100 ml. Bom, Cardoso e colaboradores, eles analisaram kombuchas de chá preto e obtiveram os valores de 1,74 mg de proteína por 5 ml de amostra, sendo que esses resultados são bem inferiores ao encontrados neste estudo. Essa variação entre os resultados nos permite supor que as frutas, a adição das frutas, elas provocaram um aumento no teor proteico da bebida. Segundo a tabela brasileira de composição de alimentos, a tabela TACO, 100 gramas de maracujá contém 0,8 gramas de proteína, 100 gramas de uva 0,7 gramas de proteína. Quanto aos glicídios, a amostra de maracujá apresentou 2,63%, a amostra de uva 1,86%, a amostra de maçã 1,48% e a amostra de morango 2,69%. Os glicídios e os redutores em glicose, eles apresentam valores bem variáveis na literatura. Então, aqui eu vou utilizar como exemplo um estudo realizado por Bruin e colaboradores, que analisaram kombuchas de chá preto acrescidas de suco de uva e obtiveram o valor de 4,31% de glicídios redutores em glicose. Essas variações que ocorrem são devido a variações nas fontes de carboidrato utilizado e na quantidade utilizada. E por fim, lipídios, a amostra de maracujá apresentou 0,50% e a amostra de uva também apresentou 0,50%. Não foram encontrados lipídios na amostra de maçã e a amostra de morango apresentou 0,30%. Segundo a tabela brasileira de composição de alimentos, o chá preto ele não apresenta lipídios. Já as frutas que foram utilizadas, que foram adicionadas na bebida, elas apresentam entre 0,20% e 0,30% de lipídios, o que nos permite supor que as frutas foram as responsáveis pelo teor de lipídio encontrado na bebida. Bom, como conclusão, nós temos que as kombuchas acrescidas de polpas de frutas apresentaram baixos teores de ácido acético, proteínas, glicídios redutores e lipídios, e que a variação entre as amostras, conforme a fruta utilizada, foi mínima. O tempo de armazenamento ele influenciou na quantidade de ácido acético, já que houve um aumento na sua concentração, e isso indica que ainda há um processo de fermentação ocorrendo, mesmo com a bebida sendo conservada em refrigeração. Mais estudos eles são necessários para avaliar as possíveis alterações que esse tempo de armazenamento também possa vir a provocar nas proteínas, glicídios redutores em glicose e lipídios. Bom, eu agradeço pela oportunidade de apresentar esse trabalho e meu muito obrigada a todos pela atenção.